Olá, amigos. Vocês estão preparados para a revolução? Não estou brincando. Estava vendo uma entrevista aqui com o Safatli, professor da USP. Vocês devem conhecer, Vladimir Safatli. É a cara do Lenin. Ele diz uma coisa que me despertou. Lógico, o Bolsonaro é paranoico, o Olavo de Carvalho é paranoico, mas há uma lógica aí. O Bolsonaro é paranoico mesmo, só dorme com a sua arma, tal, fala em comunismo, marxismo, porque ele ainda está lá na Guerra Fria, ainda está lá nos anos 60. Mas há uma parcela. O Safatli disse uma coisa que eu não tinha reparado. Ele disse: o Bolsonaro não está nos anos 60. As pessoas falam, ele está louco? Não. Ele está em 2030. Porque ele sabe que isso vai voltar. Porque ele sabe que tem uma juventude que foi formada, eu, por exemplo, foi formada com uma consciência crítica de país. Quando ele fala que não quer garotada aprendendo política, é lógico que ele não quer. Para colocar os 3 filhos dele, na política, para ter uma população alienada, batendo palma por um patriotismo de Araque dele, é lógico, porque ele sabe que tem uma juventude. Por que ele escapa do Mackenzie, que ia fazer protesto contra ele? Por que a extrema-direita, do Bolsonaro incluído, fez isso muito? Manipula, distorce os protestos fantásticos do Ele Não. Porque a juventude, tem uma juventude feminista no PSOL e fora do PSOL, fantástica. Mulheres se dizendo feministas, socialistas. É no mundo inteiro, mas no Brasil também. Há uma juventude mais nova do que eu, vários me seguem, eu posso dizer, eu assino embaixo, que tem uma formação política fantástica, tem pelo menos um embrião, uma semente de. Quando ele fala isso do medo de comunismo e marxismo, ele não está apenas. Ele está com o pé nos anos 60, mas ele está com o pé em 2030. Porque ele sabe que vai ter esse embate. Porque ele sabe que há uma população jovem no Brasil, das ocupações aqui em São Paulo, ou no Nordeste, aqui, que é revolucionária e quer transformar o país. E que tem base sólida, teórica e prática para isso. É completamente condizente dele dizer isso, dele ter esse medo. Então, quando eu falo se vocês estão preparados com a revolução, é porque eu tenho, ou eu saio do Brasil e tchau, ou eu me enfurno apenas nos meus inscritos e que o resto se ferre, ou eu faço algo que é antidepressivo, que é a atuação política. Tenho teu contato já no Nordeste, aqui no Sudeste, e do Ele Não. Ele Não, como todos vocês devem se lembrar, foi fantástico. Foi uma coisa imensa, repercutiu fora do Brasil, em várias capitais do mundo. Estou tentando regimentar essas meninas, essas mulheres que organizaram isso. Foram poucas, foram milhares. Surgiu de poucas e repercutiu em milhares. Até na minha cidade, Santos, que votou em peso no Bolsonaro, teve um movimento do protesto do Ele Não. E os partidos correm atrás, os movimentos correm atrás, mas há essa iniciativa civil. Eu vou precisar conversar com essas pessoas do Ele Não para a gente montar um grupo de esquerda, mas não precisa agora ficar falando que é de esquerda. O papo agora é outro. A primeira mobilização é fora Bolsonaro, é acabar com esse desgoverno. Mas o movimento de esquerda, a médio e longo prazo, pensar nas pautas de esquerda, colocar. Eu tenho essa intenção, eu tenho essa vocação, eu tenho essa habilidade, eu tenho essa necessidade. Quando eu falo que o Brasil está num momento crítico de inviabilidade ou de viabilidade, porque eles dinamitaram, eles destruíram o pouco que conseguimos nos 13 anos do PT, do estado de bem-estar social, direitos sociais, trabalhistas, uma socioeconomia, foi destruído por elementos de fora e por elementos internos, já que era um governo de centro-esquerda, pegaram Cunha, Temer, Macedo, Crivella, estava tudo lá no governo. Então, endogenia foi um movimento interno e externo que dinamitou isso. E o poder econômico, tal, os bancos. A gente vai precisar reconstruir.
socialismo, reconstruir a esquerda brasileira, reconstruir, que tem uma história, lastro. Vai precisar reconstruir tudo, em todas as frentes, intelectuais, estudantes, a luta das mulheres, dos negros, dos indígenas, pelo meio ambiente, luta por reforma agrária, reforma tributária, reforma social, reforma política. Enfim, é uma revolução. E não apenas reforma, é uma revolução. Quando eu falo se vocês estão prontos para a revolução, é perguntando se vocês estão comigo nessa. Porque só para terminar, eu já estou regimentando isso com meus contatos. Criar um grupo nesse sentido. Aproveitar esse momento da desmobilização da classe média manipulada pela elite do atraso. Aproveitar esse momento em que a extrema-direita é governo, é situação, não é oposição, e está frágil, dividida, para que isso aconteça. E esse é o momento ideal. Vamos ver agora se vai ter uma greve geral dos professores contra a reforma da Previdência, greve de outros setores daqui a um mês. Se vai ter greve dos caminhoneiros no mês que vem também. Porque a nossa primeira bandeira é fora Bolsonaro. Como eu tenho dito em stories passados, isso tem que surgir do Nordeste, que é um ambiente favorável. E daqui também. No que vocês puderem ajudar, eu tenho cada story meu recebe centenas de visualizações. Pessoas de todas as regiões, de todas as etnias, de todas as regiões do país, de todos os gêneros, de toda forma de pensar. Enfim, o que você puder ajudar a sugerir, me fale, porque nós estamos fortalecendo um grupo. Eu estou com uma aumentando a minha rede de contatos. Vamos pensar nisso. Quando o Bolsonaro fala em comunismo, marxismo, ele não está apenas nos anos 60. Ele está em 2030. Que é realmente a base para que isso volte. Volte o quê? O comunismo? Não, nunca houve comunismo no Brasil implantado. Mas volte este embate entre uma transformação socialista e social do país, econômica, política, ou esse conservadorismo. Então, por favor, vamos comigo nessa, porque há muito que ser feito e o ambiente é favorável.